Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco, professor de filosofia, e nós vamos estudar um pouco sobre a racionalidade. Racionalidade ou razão é a capacidade que nós, seres humanos, temos de pensar sobre a realidade em que nós estamos inseridos. Algumas vezes pode ser descrita como a capacidade que nós temos que nos diferencia dos outros animais. Afinal, só o ser humano tem essa possibilidade de pensar, analisar e concluir sobre aquilo que ele está vivendo. Mas o que é razão de fato? Existem vários sentidos para esta palavra, e esse é o tema da nossa aula. Toda vez que eu falo que alguém está com a razão, ou que alguém perdeu a razão em um determinado momento, ou que alguém recuperou a razão porque não estava lúcido, eu estou falando sobre os sentidos que a palavra razão tem no cotidiano do ser humano. Mas o que de fato é razão? O que essa palavra significa? Onde nós podemos concluir? Qual é a relação que racionalidade tem com a filosofia? Uma observação importante para que você possa compreender todos os conteúdos explicados aqui na nossa aula, é necessário que você leia os textos no PDF, disponibilizado pelo professor Regente, anexado na plataforma Microsoft Teams, na sua aba de tarefas, ou no livro didático Iniciação à Filosofia, no capítulo 7, os vários sentidos da palavra razão, que ficam entre as páginas 82 e 89. Como nós estávamos dizendo, qual é a relação que existe entre a razão e a filosofia? A filosofia nasce justamente da perspectiva que nós temos como ser humano de pensar sobre as coisas. Afinal, a filosofia é a possibilidade de pensar em todas as capacidades que o homem tem, tanto ele como indivíduo só, quanto ele em seus grupos sociais. A filosofia, então, ela se realiza como conhecimento racional da realidade natural e cultural. Ou seja, a filosofia ela é um conhecimento válido a partir da possibilidade que o ser humano tem de pensar sobre as suas capacidades naturais e sobre as suas capacidades de desenvolvimento dentro do mundo. A filosofia ela confia e desconfia da razão. Ou seja, a filosofia parte da perspectiva de que nem sempre o ser humano está continuamente com a certeza de que sua racionalidade foi aplicada corretamente. Por exemplo, quando alguém é preconceituoso, machista, entre outros conceitos que estão dentro da sociedade, mesmo essa pessoa achando que ela está com a razão, infelizmente a filosofia aplica essa forma que não. E também, toda vez que a filosofia fala sobre a racionalidade, ela está falando dos vários sentidos que existem, de lucidez, de certeza, de motivo, de causa, entre outros que nós vamos falar aqui na nossa aula. Existem alguns usos para essa palavra, para a palavra racionalidade e razão. Quando eu falo eu estou com a razão, eu estou me referindo à sabedoria que eu tenho a respeito de determinado acontecimento. Quando eu falo perde-se a razão no momento de raiva, de não escuta, é quando eu tenho ou não tenho a possibilidade de possuir, de perder a racionalidade. Quando eu falo se você me disser suas razões, eu estou dizendo, afirmando sobre a possibilidade de escutar a respeito de um determinado acontecimento. Qual é a razão disso? É uma causa, ou seja, eu estou buscando motivos para que a racionalidade esteja inserida em um determinado momento em que tal acontecimento estava ali de fato sendo realizado. Os sentidos da razão. A razão como certeza é uma verdade racional, principalmente em relação à matemática. 1 mais 1 é uma verdade, é uma razão e é uma certeza. Razão e lucidez. A razão é a luz natural, ou seja, a possibilidade que eu tenho de enxergar as coisas como de fato elas são, sem que ninguém me diga ou me obrigue a acreditar em alguma coisa. A razão e o motivo. Nós somos seres racionais. A nossa vontade é racional, ou seja, a justificativa
das nossas vontades, desde aquelas vontades naturais, que é de tomar água, ir ao banheiro, sentir fome, até as vontades adquiridas, como comprar uma determinada camisa, blusa, jaqueta. Isso tudo parte da possibilidade racional e eu tenho que ter um motivo para que tal acontecimento seja realizado. E a razão como causa. A realidade opera de acordo com a relação causal. Ou seja, a realidade ela é puramente racional. A realidade é aquilo que nós podemos observar dentro dos nossos grupos sociais, da sociedade em que eu estou inserido. E aí nós entramos na perspectiva que existe a razão e existem as emoções. Será que as emoções têm alguma relação com a possibilidade racional? Razão e razões, os seres humanos como seres humanos racionais. O coração tem razão que a própria razão desconhece. É uma frase de Blaise Pascal, um filósofo católico cristão do século XVII, que afirmava que as nossas emoções elas também estão ligadas à possibilidade racional que nós temos, ou seja, a capacidade de pensar sobre o mundo em que nós estamos inseridos. Quando ele fala de razões no plural, ele está falando sobre os motivos do coração, as nossas paixões, as nossas emoções, os nossos sentimentos. São o motivo e a causa pelo qual eu realizo alguma coisa. Quando eu estou apaixonado por alguém ou quando eu estou com raiva de alguém. Já a razão no singular é a possibilidade de pensar sobre essas razões, sobre essas emoções. É uma consciência intelectual e moral capaz de uma atividade própria. Ou seja, ela é que designa o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E é a partir daí que nasce a consciência. Um exemplo, quando eu falo do progresso da razão, eu estou falando da capacidade puramente intelectual, ou seja, capacidade de desenvolvimento dentro da sociedade em que o ser humano está inserido. Já quando eu falo de trabalho racional, eu estou falando da clareza das ideias, da ordem, conforme as regras de pensamento e de linguagem, ou seja, enquanto a sociedade não está sendo modificada, o nosso pensamento, as nossas razões, as nossas emoções e todas as características que permeiam um homem estão sendo trabalhadas para que cada vez mais o ser humano possa ser considerado um ser humano racional. A razão, portanto, ela designa as leis do pensamento, tanto intelectual quanto as ações refletidas, ou seja, a ética. É a razão que afirma o que é bom e o que é ruim, como eu já disse. É essa razão que vai falar sobre o pensamento, a possibilidade que eu tenho de pensar sobre as coisas e a realização dentro da sociedade. Ou seja, eu penso, é uma capacidade intelectual, e quando eu faço, realizo, eu estou falando sobre a ética, ou seja, sobre a possibilidade moral de discernir entre o que é bom e o que é ruim. E aí nós chegamos no ponto daquilo que nós vamos afirmar como consciência moral. Ou seja, a consciência moral é quando eu penso sobre todas as características que estão rodeando a minha existência e eu penso no certo e no errado. É aquela frase de fazer as coisas certas mesmo que ninguém esteja olhando. E tem dois sentidos principais da consciência moral. Primeiro, é uma atividade intelectual do conhecimento, ou seja, para eu discernir o que é certo e o que é errado, eu preciso pensar sobre as coisas. E segundo, é que eu tenho que ter uma clareza, uma ordenação e um rigor sobre aquilo que eu falo que é certo e o que é errado. Isso também depende da cultura em que o ser humano está inserido. O que é certo e o que é errado, ela nem sempre é uma regra universal que vale para todo o mundo. O que é a razão dentro da realidade? Por que nós devemos usar essa racionalidade? Porque existem dois pontos principais, tanto a razão objetiva, que é a realidade em si mesma, quanto a razão subjetiva, que é a capacidade intelectual e ética dos seres humanos. A razão objetiva é a afirmação de que o objeto do conhecimento ou a realidade é racional, ou seja, eu penso nas características das coisas que estão
dentro da sociedade em que eu estou vivendo e eu objetivo, ou seja, eu crio um objetivo racional para pensar sobre essas coisas. Um exemplo é roubar ou não. Está dentro da realidade racional. Roubar sempre vai ser uma possibilidade ruim dentro da nossa sociedade. E a partir do pensamento de não roubar é que eu crio todas as outras possibilidades. Já a razão subjetiva é aquilo que vem dentro da gente, ou seja, é a possibilidade racional de pensar sobre essas características. Eu devo ou não devo? Eu posso ou não posso? E é o cérebro do ser humano, ou seja, a capacidade racional, que está inserido junto com a filosofia, que procura razões para que eu possa pensar dentro da sociedade, tanto sozinho quanto em grupo. Mas de onde é que vem essa palavra razão? A palavra razão vem da palavra logos, que vem do verbo leidin, que significa contar, reunir, juntar, calcular. Ratio, que vem do verbo reo, que significa contar, reunir, medir, juntar, separar, calcular. Pensar e falar ordenadamente, com medidas e proporções, clareza e de modo compreensível para todo mundo. Ou seja, a razão é a possibilidade que eu tenho de pensar sobre as coisas, mas é também a capacidade que eu crio dentro da sociedade de falar para as outras pessoas, fazendo com que elas entendam claramente aquilo que eu quero dizer. Razão é sempre oposta a esses 4 elementos. Primeiro, a razão nunca vai ser um conhecimento ilusório. Não vai viver de aparências, ilusões, meras opiniões das pessoas. Não há a possibilidade de achar dentro da capacidade racional. É ou não é. Razão é oposta à emoção, aquela emoção cega, caótica, aquele desespero desordenado. Ora é uma coisa, ora é outra. Razão é sempre contrária a crenças religiosas, às revelações e principalmente à fé. Razão é oposta ao êxtase místico, ao abandono pessoal, ao rompimento do trabalho, aquilo que faz com que não seja verbalizada as ideias dos seres humanos no mundo. E aí nós entramos a partir desses opostos da razão, aquilo que nós conhecemos como princípios racionais. Os princípios racionais são as formas que a filosofia encontrou de saber o que é ou não vindo da racionalidade. O primeiro princípio é o princípio da identidade, ou seja, dentro do princípio da identidade, uma coisa só pode ser igual a ela mesma, ou seja, A é A e não pode ser B. Ou seja, um triângulo é um triângulo, não pode ser um quadrado. O professor Francisco é o professor Francisco, não pode ser o professor Ivan, por exemplo. O princípio da não contradição é impossível afirmar e negar a mesma coisa de uma outra ou ao mesmo tempo e na mesma relação. A é A e é impossível no mesmo tempo e relação que não seja A. Ou seja, quando eu falo que não é possível eu falar sobre a não contradição, eu estou dizendo que todo o objeto pensado ele é por ele mesmo, por causa do princípio de identidade, e eu não posso dizer que ele não é ele mesmo. Parece um pouquinho difícil, né? Mas o que eu estou tentando dizer é que o professor Francisco é o professor Francisco e pronto. Ele não pode ser outra pessoa em outro lugar, a não ser que ele seja uma outra, que ali seja uma outra realidade. Ou seja, aqui eu sou o professor Francisco e lá fora eu sou só o professor Francisco. Mas quando eu estou falando de mim mesmo, eu estou dizendo na não contradição que eu sou o professor Francisco e não posso ser de nenhuma forma outra coisa além de ser o professor Francisco dentro, no lugar e no mesmo espaço onde eu afirmo que sou o professor Francisco. Ou seja, A é A e é impossível que ele não seja A na mesma realidade. O princípio do terceiro excluído, ou seja, A é X ou A é Y. Não pode ser ao mesmo tempo duas coisas.
Um exemplo, matemática é matemática e não é português. Ou matemática é matemática ou matemática é português. Para ser mais claro, o amarelo é o amarelo ou o amarelo é o azul. O amarelo não pode ser o amarelo e o azul ao mesmo tempo. Ou seja, não há terceira possibilidade. Ou é ou não é. Não existe meio termo nisso aí. Guerra e paz. Não existe um meio termo entre guerra e paz. Mortal e imortal. Não existe um meio termo entre mortal e imortal. O certo e o errado. Não existe meio termo. Ou seja, não pode ser um pouco certo e um pouco errado. Ou seja, só há duas possibilidades para os princípios racionais. E o princípio da razão suficiente, que é um princípio de causalidade estudado pela lógica. Tudo que existe e tudo que acontece tem uma razão. Exemplo, uma causa, uma guerra, um efeito. Ou seja, se eu faço uma prova, a razão suficiente para essa prova é que eu passe ou que eu reprove. Se eu estudei, a razão suficiente para que isso aconteça é que eu passe. Se eu não estudei, a razão suficiente para isso é que eu reprove. Ou seja, sempre e para tudo dentro da nossa realidade existe uma causa e existe um efeito. Pelo que foi exposto, podemos observar algumas características importantes dos princípios da razão. Não têm um conteúdo determinado, isto é, indicam como as coisas devem ser pensadas, mas não nos dizem quais coisas nem quais conteúdos devemos ou vamos pensar. Ou seja, a racionalidade, quando nós falamos dos princípios de racionalidade, nós não podemos dizer e afirmar com plena certeza o que as pessoas podem ou não pensar. Elas são livres para pensar qualquer coisa. E é para que essa possibilidade de livre, ela tem que usar os princípios de racionalidade para que ela possa ter certeza que essa é uma coisa certa ou errada, boa ou ruim. Tem validade universal, isto é, onde houver razão, nos seres humanos, nas coisas, nos fatos, nos acontecimentos, em todo tempo e em todo lugar, traz princípios, eles são verdadeiros, ou seja, eles valem em qualquer lugar do mundo. Enquanto o ser humano tiver a possibilidade de pensar sobre as coisas serão sempre aquilo que elas são e demonstram ser. Por exemplo, o princípio da identidade. O professor Francisco, ele não pode ser outra pessoa. Ou o princípio do terceiro excluído. Só há duas possibilidades na vida. Não há uma terceira, é um meio termo. São necessários, isso é, são indispensáveis para que haja a possibilidade de razão. Sem os princípios da identidade não existe racionalidade, e se não existe racionalidade, não existe filosofia. Eu sou o professor Francisco, de filosofia, e muito obrigado. Até a próxima aula.